Muito bem, boa noite a todos. Hoje vamos encerrar aqui o nosso curso gratuito de Questões Fundamentais de Direito Civil, agosto de 2022, dia 15 de agosto, encerrando também esse mês de agosto a promoção especial do nosso curso, o nosso curso pelo Gen Jurídico, meu, do Simão e do Bunazar. Vou pedir aí para colocar na tela essa oferta especial, colocar aí a nossa tela completa, por favor, Paulo. Lembrando, olha, o nosso curso completo de Direito Civil, meio do Simão do Bunazar, 79 aulas, 120 horas de aprendizado, desde lei de introdução, parte geral, obrigações, contratos, teoria geral, contratos em espécie, responsabilidade civil, coisas, família e sucessões, com certificado de conclusão aí, pro pessoal da graduação, o nosso curso com 50% de desconto, de R$ 1.840 por 10 parcelas de R$ 92,00, R$ 922,00, volta para mim, uma promoção imperdível. Estamos aí lançando esse curso de Questões Fundamentais de Direito Civil. Hoje é o nosso último encontro e nós procuramos aqui, desde o final de julho, né, para quem está assistindo aqui ao vivo, trazer aqui com vocês temas importantes que são tratados nesse curso. Então, tivemos uma aula sobre prescrição, início dos prazos, uma segunda aula, né, essa primeira aula só minha do Bunazar, e depois, a partir da segunda, o professor Simão já participando, redução da cláusula penal, foi a segunda aula, boa-fé objetiva, a aula da semana passada, e hoje nós encerramos com responsabilidade civil. Responsabilidade civil no nosso curso é o módulo 5, né, e eu tenho a honra de lecionar esse curso completo, né, de responsabilidade civil, e não que esse tema não seja abordado em outras aulas, em outros módulos, ele é, sim, abordado em outros módulos, né, e hoje nós vamos tratar da responsabilidade objetiva no Código de 2002. O Simão e o Bunazar já estão vindo, vou pedir aí para o Paulo me avisar quando eles chegarem. Então, eu já dou o início aqui com vocês, lembrando que o Código Civil de 2002, fazendo aqui a nossa introdução, o Código Civil de 2002, ele acabou positivando temas relacionados... Eu estou aqui com retorno, deixa eu só baixar meu som aqui. O Código de 2002 acabou positivando temas correlatos à responsabilidade objetiva, em termos gerais, primeiramente, no artigo 927, parágrafo único, que trouxe a chamada cláusula geral de responsabilidade objetiva, sem falar em outros artigos do Código Civil que acabaram tratando desse assunto, né? Eu vou aqui fazer minha introdução, começando aqui, lembrar com vocês, mandando um abraço aí ao Lucas, que está conosco, e pedindo aí para as pessoas se manifestarem para eu mandar aí uma saudação especial, lembrando que o Código de 16, ele não tinha tratamento específico sobre responsabilidade objetiva, né? Do ponto de vista do direito privado, a lei que é considerada como uma das leis fundamentais no tratamento da responsabilidade objetiva é o Código de Defesa do Consumidor, né? O CDC, a Lei 8.078/90, né? Ao passo que no nosso curso eu ministro uma aula exclusiva só sobre responsabilidade civil no CDC, né? Então, essa lei é uma lei muito importante, considerada uma lei muito importante a respeito do tema da responsabilidade civil. E no direito privado, é uma lei que é considerada um divisor de águas, justamente por ter trazido a responsabilidade civil independentemente de culpa. Mas aí o Código de 2002, no artigo 927, parágrafo único, ele positivou a responsabilidade objetiva, prevendo o seguinte... lembrando, né, o 927 caput, ele abre a matéria de responsabilidade civil extracontratual e ele prevê o seguinte no seu caput: aquele que por ato ilícito, aí o artigo abre parênteses, artigos 186 e 187, no artigo 186 nós temos o ato ilícito, no artigo 187 nós temos o abuso de direito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Até gosto sempre de destacar que o artigo, mais uma vez, exige o dano, e há um debate interessante que, inclusive, nós analisamos aqui no curso, que seria a possibilidade de responsabilidade civil sem dano. Mas, de qualquer forma, está lá previsto nesse artigo que a responsabilidade civil, o dever de indenizar, exige a presença do dano, né? Então, repetindo o caput, aquele que por ato ilícito, parênteses, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Esse é o caput do artigo que inaugura o tema da responsabilidade civil no campo do Código de 2002. Aí vem o parágrafo único,
que vai ser o nosso primeiro foco de debate, e prevê que haverá responsabilidade civil independentemente de culpa. Responsabilidade civil independentemente de culpa é justamente a responsabilidade objetiva. Nos casos previstos em lei, aí depois vem a palavra ou, né? E esse ou indica que a responsabilidade civil, independentemente de culpa objetiva, pode decorrer de outros casos que não estejam previstos em lei, né? Ou quando a atividade normalmente desempenhada, desenvolvida pelo autor do dano, implicar por sua natureza riscos ou risco aos direitos de outrem. Então, veja, a responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de culpa e que acaba facilitando a vida da vítima, ela pode ter duas origens: a lei ou a atividade de risco, né? Atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, que por sua natureza implica riscos aos direitos de outrem. Bom, vamos por partes, né? Então, primeiro, a responsabilidade objetiva prevista em lei. Quais são os dois principais exemplos? Aliás, desde a graduação, né, perguntam aí, exemplos de responsabilidade objetiva previstos em lei. Graduação, concurso público, né? Responsabilidade objetiva, que eu acabei de falar, do fornecedor ou prestador, em relação ao consumidor, Lei 8.078/90, vários artigos, 12, 14, 18, 19 e 20 do CDC. Esse, aliás, eu acabei de citar agora, é o principal exemplo de responsabilidade objetiva na lei e o principal exemplo no campo do direito privado, né? E o segundo exemplo é o artigo 14 da Lei 6938 de 1981, repetindo, artigo 14 da Lei 14, parágrafo 1º, se me falha a memória, né? Da Lei 6938 de 1981, que prevê a responsabilidade objetiva por danos ambientais, né? Aquela ideia de poluidor pagador, né? Poluiu, causou dano, paga uma indenização sem prejuízo de outras penalidades. Há quem diga, aliás, que eu falo isso no meu livro de responsabilidade civil, onde o tema é tratado, no volume 2 da coleção, mas, sobretudo, naquele livrão meu de responsabilidade civil, análise de forma mais profunda. Há quem afirme, e isso é majoritário, que, até na jurisprudência do STJ, que a Lei 6938 de 1981 teria adotado a chamada teoria do risco integral, né? Pela teoria do risco integral, aquele que causou dano não tem defesa, né? Ele não tem a seu favor a alegação de excludente de responsabilidade civil, né? Aliás, eu gostaria aqui de fazer já o esclarecimento importante, tá? Ter responsabilidade objetiva, se o agente, se o lesante, se aquele que causou o dano tem contra si uma responsabilidade objetiva, isso não significa que ele vai ter obrigatoriamente que pagar uma indenização, né? Vamos recordar isso. A regra do sistema é a responsabilidade subjetiva, fundada na culpa lato sensu, que engloba dolo, intenção e culpa em sentido estrito. Violação de um dever por imprudência, negligência e imperícia. Essa é a regra, né? Para que o agente pague um dano à vítima, ou até um lesado indireto, imaginando um familiar da vítima, a vítima ou o autor da ação vai ter contra si o ônus de provar a culpa do réu, né? Essa é a responsabilidade subjetiva. Porém, em alguns casos, não há necessidade de provar a culpa do agente. O autor da ação, aquele que é o lesado, a vítima, não precisa provar a culpa do lesionador, do agente, né? Então, a responsabilidade independe de culpa e não há necessidade de comprovar o dolo ou culpa lato sensu do agente causador de dano. Claro, isso facilita a vida da vítima ou do lesado, né? E geralmente se tem norma de ordem pública que trata desse assunto, né? Cumprimentando aí o Ronald, o Anderson e o Jolurdimar, que estão aqui conosco hoje. Um abraço para todos vocês. Então, o que eu estava dizendo, atenção, na responsabilidade objetiva,
a vítima ou o lesado não precisa provar a culpa do agente ou lesionador. Porém, o lesionador ou o agente causador do dano pode comprovar na responsabilidade objetiva uma excludente de nexo de causalidade. Então, a defesa na responsabilidade objetiva, né? A defesa, o agente que tem responsabilidade objetiva pode comprovar uma excludente de nexo, que é um elemento que obsta a relação de causalidade, obsta o nexo de causalidade entre conduta e dano. E quais seriam esses elementos que podem ser comprovados? Culpa ou fato exclusivo da vítima, quer dizer, o evento danoso foi causado pura e exclusivamente por conduta da vítima. Culpa ou fato exclusivo de terceiro estranho à relação, e aquele dueto sempre polêmico no direito civil, caso fortuito, que é o evento totalmente imprevisível e a força maior, tá? Então, esclarecendo aqui para vocês, a responsabilidade objetiva pode ter duas origens, não significa a mesma coisa que pagar indenização. O professor Simão já está, o professor Simão pode entrar aqui conosco, viu, Paulo, Ricardo? Enquanto o professor Simão entra aqui, Simão, meu caro, olha só, está aí com a sua trajado com Calvin Klein jeans. E o pior é que eu tô com calça de paletó e só tirei a camisa que tava com preguiça. Ainda tive que resolver uns problemas antes da nossa live, mas está tudo certo. E aí, professor Tartucci, como é que vamos? Vamos bem, professor Simão. Eu já convido aí você para a nossa aula de hoje e vou trazer aqui um tema. Eu comecei falando aqui da responsabilidade objetiva, para você falar um pouco. Para você falar um pouco aí da segunda origem da responsabilidade objetiva, que é a cláusula geral lá do 927, parágrafo único, segunda parte do Código Civil, meu amigo Simão. Bem, eu só queria fazer uma nota completando o que você dizia agora há pouco sobre o fortuito e a força maior. Você dizia, né? O rompimento de nexo causal. É interessante notar que, historicamente, quando a gente lia os clássicos sobre o tema, e acho que o Tartucci vai concordar comigo, que tem 3 obras de responsabilidade civil, que são as bases de qualquer obra outra, inclusive a do próprio Flávio, que escreveu sobre o tema, que são o Agostinho Alvim, que cuida da culpa ao risco, e o livro virou Culpa e Risco, que é Alvino Lima, desculpe, da culpa ao risco, que virou Culpa e Risco, Alvino Lima, o Agostinho Alvim com a inexecução das obrigações, e o Aguiar Dias na sua monumental de responsabilidade civil. Havia um grande debate sobre essas questões. Os 3 ases, né? Os 3 ases. Os 3 ases, é. E é interessante que o próprio professor Silvio Rodrigues, na obra dele de responsabilidade civil, ele pede desculpas ao Agostinho Alvim, diz assim, como eu citei muito, se em certo momento eu esqueci de mencioná-lo, está mencionado que ele é meu fundamento teórico, né? Eu só queria lembrar uma coisa aos amigos, como o direito civil é vivo, que o professor Agostinho Alvim, quando vai falar do rompimento de nexo causal, das excludentes, aí do caso fortuito da força maior, Flávio, ele ainda trabalha uma excludente que seria a ausência de culpa. Porque exatamente, sei lá, a responsabilidade é subjetiva, ao lado do caso fortuito da força maior, eu poderia trabalhar a ausência de culpa. Se ela é objetiva, evidentemente que a culpa é irrelevante e que, portanto, eu ficaria concentrado no rompimento do nexo, no fortuito e na força maior. Mas você sabe, Flávio, que é curioso como o direito civil é vivo, né? Nós estamos aí com 30, 40 anos dessas lições belíssimas, ou 50 anos do século XX, e a ideia da ausência de culpa para romper nexo e responsabilidade subjetiva, onde se discute culpa, ela foi absolutamente fagocitada pelo fortuito e pela força maior. Aquela dupla que está no artigo que eu comento no nosso Código Civil comentado e que eu dou aula no nosso curso aí do GEM, esse que nós já estamos quase batendo a totalidade, se já não batemos de cursos vendidos na promoção, o fortuito ou a força maior são os fatos necessários cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Fatos necessários cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Ou seja, no fundo, a antiga noção de ausência de culpa, que foi suplantada para romper nexo em responsabilidade
subjetiva, que pressupunha que eu provasse que agir com diligência e prudência, ao contrário da negligência e da imprudência, se desloca essa noção, porque ela acaba sendo suplantada pela noção de fortuito ou força maior, que é o fato necessário que os efeitos era possível evitar ou impedir. Portanto, até na subjetiva, porque eu preciso dizer assim, na objetiva não é quem trocou a ação, a vítima já ganhou, porque o ofensor pode provar o fortuito ou a força maior. E na subjetiva, que eu diria, Flávio, que no fundo, com essa evolução doutrinária, o agente causador do dano perdeu uma excludente, que era essa ausência de culpa. E nós acabamos assimilando, tanto na subjetiva quanto na objetiva, o fortuito ou a força maior como excludentes, aqueles do 393. E diria mais uma coisa, Flávio. O Agostinho Alvim, quando abre o tema da responsabilidade objetiva, ele ressalta o elemento de importância que tem a culpa na subjetiva ganha um nexo na objetiva. Porque na objetiva não se discute conduta culposa, mas se discute rompimento do nexo. E ele usa um termo, Flávio, que é muito antigo. Acho que o Bunazar está aí na sala, né? Acho que ele já pode entrar. Sim, podemos já deixar o Bunazar entrar. Que é a responsabilidade objetiva. Ele diz que o nexo, Flávio, é a vedete. Usar o termo vedete, hoje em dia ninguém sabe o que significa. Mas a vedete era a atriz principal do teatro de revista, que também ninguém sabe o que significa. Então, nós temos que tornar a linguagem updated. O nexo causal passa a ser o popstar da responsabilidade objetiva, porque é ele que tem que ser quebrado para que desapareça o dever de indenizar. É isso, Bunazar? Vossa Excelência, Vossa Excelência tem sempre razão. Boa noite, Flávio. Boa noite, Simão. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sem dúvida, né? O nexo de causalidade assume esse papel principal na responsabilidade objetiva e desloca e acaba para atrair para si toda a atenção das partes do processo, etc. Porque realmente será a sua existência ou não que definirá a responsabilização. Claro, né? Nós poderíamos também pensar em situações em que sequer há conduta, mas nesses casos não se costuma chegar ao judiciário. Então é realmente isso, ela assume esse papel fundamental. Lembrando aos amigos aqui do YouTube, né? O Marcos, que nos assiste, boa noite, um privilégio tirar aula com vocês. Muito obrigado, me chamo de 3 expoentes, ao Felipe e a Jaine também. E o Eduardo José lá de Chapecó, um abraço, Chapecó. O Tartucci propôs um debate sobre o 927, tá? Mas eu só queria pedir uma coisa antes de entrarmos no 927, parágrafo único. Eu queria que o Bunazar discorresse um pouquinho sobre a questão de rompimento de nexo e responsabilidade objetiva, porque eu queria o seguinte, Bunazar, que você falasse um pouquinho sobre as teorias do risco, basicamente o risco integral e a questão ambiental, que é um tema que você tem estudado muito, a questão de meio ambiente, dano, ausência de atividade ou conduta humana / risco integral. Só fala um pouquinho sobre isso e como anda o STJ tratando essa teoria do risco integral, explicando aos nossos alunos e alunas. Perfeito. Começo por dizer que há aqui um problema grave, né, porque há na doutrina um certo desentendimento. Há alguns autores, é verdade que podem ser considerados minoritários, que dizem que determinadas hipóteses do chamado risco integral haveria responsabilização civil independentemente de nexo de causalidade, né? Então há autores que dizem isso. Eu posso citar, por exemplo, o professor Fernando Noronha, que diz isso quando fala da responsabilidade por atividade nuclear, né? Mas a doutrina que hoje pode ser considerada majoritária, cito aqui o professor Cláudio Bueno de Godoy, como primeiro autor que chamou atenção para isso, trata o risco integral não como hipótese em que não há nexo de causalidade, mas aquela hipótese em que o nexo de causalidade vem imunizado contra alegações de excludentes. Então, há o nexo de causalidade e eu não posso alegar excludentes para afastar a responsabilização civil. Então, quando a gente fala do dano ambiental,
Hoje, até o próprio Código Florestal, se não me engano, diz com todas as letras que há necessidade do nexo de causalidade. E vai aqui um problema grave, né? Porque todas as vezes em que a legislação determina que alguém indenize, ela estabelece o nexo de causalidade do ponto de vista normativo. Então, falar em responsabilidade civil sem nexo de causalidade acaba por ser paradoxal, não é? Quando nós pensamos, por exemplo, no pai que responde pelos atos do filho menor, rigorosamente falando, o pai não está envolvido diretamente no desdobramento causal do acidente que o filho causou. Mas é óbvio que há nexo de causalidade do tipo normativo que o liga à vítima e, portanto, o faz obrigado a indenizar. Um exemplo interessante de imunização parcial. Quando o artigo 975 do Código Civil diz que transportador de pessoas não pode alegar culpa exclusiva de terceiro para se livrar do dever de indenizar, é uma hipótese de nexo de causalidade parcialmente imunizado. Ele indeniza a vítima e cobra em regresso do terceiro. Aliás, cópia da súmula 975, súmula 187 do STF, não é isso? 745. 745, perdão. 745. Na verdade, não é o 745, é o 735. 735? Eu sei que é a súmula 735, isso. É a súmula 187 do STF que foi copiada, introduzida no direito positivo como lei, né? Então eu acho que é importante a gente estabelecer essa diferença. Então deixa eu ler para eles o artigo, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam do que nós estamos falando. O artigo 735, citado pelo professor Bruno Nazar agora no transporte, ele vai dizer: a responsabilidade contratual do transportador por acidente com passageiro não é ilidida por culpa do terceiro contra o qual tem ação regressiva. Que era exatamente a súmula 187, que é copiada aqui para o sistema. Ô, Tarta, tem uma aluna nossa aqui do chat, a Mariana, perguntando quantas aulas no total nós temos no nosso curso GEM, de parte geral, sessões. Você sabe de cabeça o número de aulas, Flávio? Abre o microfone, Flávio, que você está quieto. 79. Se o Ricardo puder colocar na tela aí o nosso folder, que estava aí sem reservado, são 79 aulas, são 79 aulas, 120 horas no total, de lei de introdução até sucessões, como está aí na tela. O curso está por R$ 922, 10 parcelas de 922 até o final do mês ou até completar os 6 primeiros, que está bem próximo, viu? É isso, Simão. Perfeito. Então, respondida a Mariana, a quem a gente agradece o interesse no curso, Mariana Oliveira, Thaís e Ângela Fagundes, boa noite, obrigado por compartilhar vossos conhecimentos, alegria nossa estar com vocês. Flávio, você quer que eu fale algumas notas sobre o 927, parágrafo do Código, né? O 927, que é o parágrafo único do Código Civil, é um artigo que não tinha correspondência no Código de 16, mesmo porque não se esqueça que o Código de 16 ele é concebido como projeto, eu estou dizendo como ideia, ainda no século XIX. O Brasil demorou quase 100 anos entre a sua independência e seu primeiro Código Civil, e no tempo em que os códigos chamados oitocentistas do século XIX eram códigos que não se preocupavam de maneira sistemática com responsabilidade civil, porque a causação de dano era muito própria. Vocês imaginem, num tempo que não havia automóvel, quantos danos causava uma charrete. Num tempo que há automóvel que atinge 300 por hora de velocidade, o dano que se causa hoje. Sem contar os chamados novos danos, como os danos morais coletivos, sem chamar os danos decorrentes do mundo virtual. Eu estou até, Flávio, com uma campanha para todo mundo que tenha cartão do Itaú, que cancele os cartões, porque o Itaú é uma vergonha. Ele tem um sistema de segurança tão preciso que você não consegue usar o seu próprio cartão. Eu estou há meses tentando fazer compra, ele cancela todas. De tão seguro que é, você não usa o cartão. Aliás, eu acho que a segurança em grau máximo, né? Proíbe você de usar o cartão, ninguém usa, nem você. Então eu estou cancelando meus cartões de Itaú, que eu estou com ódio mortal. Só um detalhe, viu, professor Simão? Só um detalhe para os nossos alunos. Caso tenham comprado o curso com cartão Itaú, não cancelem antes de debitar. O meu sangue libanês me impõe esse pedido aí para vocês. Desculpa. A gente está brincando, mas o sistema de segurança do cartão é tão perfeito que todas as minhas compras são barradas. Eles têm tantos procedimentos que eu já não quero mais o cartão. Então, evidentemente que o 927, parágrafo único, ele nasce no momento
em que nós temos um Código Civil italiano, portanto, o artigo, como ideia, está desde 1942, como ideia, na Itália, Esposizione al Pericolo, e que Miguel Reale, no projeto, literalmente traduz o dispositivo. Então, o artigo projetado, não o atual, parágrafo único, era cópia do artigo 2050 do Código Italiano, e que na evolução legislativa, o artigo que na Itália trata de presunção de culpa perde esse final, ou seja, o Código Civil no brasileiro já nasce como responsabilidade objetiva, o que na Itália era uma presunção de culpa. E que basicamente o artigo vai dizer que haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa. Está aqui a famosa fórmula da responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano, implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. Eu gosto de usar esse artigo como exemplo de língua portuguesa bem escrita. Por sua natureza, implicar por sua natureza risco, e não implicar em risco. O que implica risco, porque ele é transitivo direto. Então, nós temos que decompor o tipo civil em pedaços. Primeiro que eu falo em atividade e não em ato. O ato é uma fração da atividade, é uma parcela. Se eu dou um passo, é um ato. Se eu caminho, é uma atividade. A atividade, portanto, é uma noção seguida, repetida de atos concatenados com uma mesma finalidade. Quem fala muito bem disso nos seus escritos, para falar de violência de ato e atividade em matéria empresarial, é o professor Silvio Marcondes, que é o pai do projeto de direito empresarial do Código Civil. Então, não basta um ato humano, é uma atividade. Atividade pressupõe reiteração. E ela não é desenvolvida uma vez, ela é desenvolvida normalmente. Então, está no escopo das atividades que eu desenvolvo habitualmente, e não que eu desenvolvo uma única vez na minha vida, ou raríssimas vezes na minha vida. E depois que, pela natureza dessa atividade que eu pratico normalmente, ela implica risco a direitos de outrem. Reparem que o Código não optou por perigo a direitos de outrem, mas sim risco. Se fizéssemos um círculo, perigo é menor que risco. Perigo é um tipo de risco, mas não o único. O perigo põe em risco a minha integridade física ou psíquica. O risco pode ser ao meu patrimônio, aos meus bens, e não necessariamente um perigo. Então, o exemplo dos italianos de atividade perigosa é a atividade das empresas de segurança, porque os seus vigias têm armas de fogo e, portanto, há um risco, mas aí de causar danos a terceiros, a integridade desses terceiros. Portanto, aí é perigo. A noção de risco no Brasil envolve, inclusive, as atividades de crédito. Bom, esse artigo nasce num momento posterior ao CDC. Portanto, nós aqui estaríamos tratando de relações civis. Porque para as relações de consumo, nós temos as regras do fato do produto e do fato do serviço, inclusive no artigo 17 do CDC, dos consumidores por equiparação. Flávio, como é que a jurisprudência tem trabalhado esse risco da atividade que eu normalmente desenvolvo e que essa atividade implica riscos a direitos de outrem? Como é que isso tem sido aplicado na jurisprudência brasileira? O principal exemplo começou no TST, passou pelo STJ, sem trabalho. O Supremo Tribunal Federal julgou que o 927, parágrafo único, pode ser exceção ao artigo 7º, inciso 28 da Constituição, que prevê responsabilidade subjetiva no acidente de trabalho, né? E acabou em repercussão geral. Aliás, isso aconteceu na Itália também, por decisão da Suprema Corte Italiana. Primeiro cassação, depois Suprema Corte Italiana, de que havendo acidente do trabalho e atividade de risco a que está submetido o empregador responde objetivamente. Mas, recordando, responde objetivamente não por risco integral, que eu falei lá no começo, Simão, você acompanhou. Existem excludentes de responsabilidade mesmo, a responsabilidade sendo objetiva. Nesses 20 anos do Código Civil, esse é o principal exemplo de aplicação dessa cláusula geral de responsabilidade objetiva. Nós temos trabalho. Deixa eu ver se eu acho que eu estou com um livro aqui. Enquanto isso, o Bunazar pode comentar.
mas eu vou achar que o julgado do Supremo começou no TST, né, com o Maurício Delgado e com a Rosa Weber, foram os primeiros a julgar isso. O Supremo já participou em sede de repercussão geral. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre isso e você fala. Claro. Esse dispositivo, quando projetado, em relações de consumo, que evidentemente o projeto dos anos 70 não havia um Código de Defesa do Consumidor, ele acabaria podendo ter mais abrangência, atividades que põem em risco direitos do consumidor. Mas ele nasce, claro, em 2002, vigência 2003, quando o Código do Consumidor já estava com 20 e tantos anos. Eu te pergunto, você entende que esse dispositivo hoje tem grande utilidade, não tem? Prática, não como ideia e boa ideia. E faça seus comentários sobre, então, o parágrafo único do 927, por gentileza. Antes de passar para o Bunazar, claro, só o número do... Está no informativo 950 do STF, recurso extraordinário 828040. Informativo 950, recurso extraordinário 828040, julgado em setembro de 2019. Perfeito. Realmente, como o professor Flávio colocou, esse artigo acabou tendo seu âmbito de aplicação muitíssimo reduzido. Seja porque pululam normas, até mesmo dentro do Código Civil, que estabelecem responsabilização objetiva, seja porque o Código de Defesa do Consumidor abrange uma quantidade gigantesca de hipóteses, de modo que eu não consigo pensar em outro exemplo que não esse do acidente de trabalho. Eu não consigo, de fato. Poderíamos pensar o seguinte: o profissional liberal, um médico, tal, o Código de Defesa do Consumidor dá a ele um regime específico que é a subjetiva. Então nós não poderíamos, a lei especial, nós não poderíamos aplicar isso, de modo que eu não consigo imaginar outra hipótese. Claro, Tartucci e Buna, muito se falou sobre a relação entre profissionais liberais que não estaria regida pelo CDC, mas na relação entre eles, né? Agora, até se dava como exemplo o anestesista que é contratado pelo médico, então uma relação de preposição e que causa dano ao paciente do médico na anestesia e que, portanto, depois o paciente demanda o médico e não o anestesista, e na hora do regresso ele não precisaria ele, médico contratante, provar culpa, porque aí a responsabilidade é uma atividade de risco do anestesista, que já geraria responsabilidade objetiva. Tentou-se puxar para as relações interprofissionais, porque realmente, com relação ao consumidor, que é a vítima do dano, ela é objetiva. Eu acho que o artigo, eu não consigo, Flávio, ir muito além, sabe do quê? Por incrível que pareça, sabe os exemplos lá de trás da doutrina? O sujeito que pratica caça esportiva, que, portanto, mexe com arma de fogo, ele pratica uma atividade que, por sua natureza, expõe pessoas ao perigo, e que, portanto, risco aqui como perigo, e que, portanto, esse risco seria um risco que geraria responsabilidade objetiva de quem atira esportivamente com arma de fogo. Eu acho que esse exemplo serve, mas não vejo muitos exemplos. Eu vou mais longe, Simão. Eu sequer acho que a atividade de caçador esportivo, aliás, que o ato de caça esportiva é atividade. Quer dizer, se eu for caçar uma vez, é atividade? Quer dizer, se eu tiver clubes de caça, perfeito. Não, o que se dizia era exatamente os caçadores profissionais, no sentido de que aqueles que usam a prática esportiva, são dos clubes. É essa a ideia. Não é o cara que vai uma vez dar um tiro. Aqueles que praticam a caça com frequência. Era o exemplo até do professor Tomazetti sobre essa disposição. É muito complicado. Realmente é um artigo que está ali, como diria o Nelson Hungria, para falar do direito penal, soldado de reserva. A hora que aparecer uma atividade que não é enquadrada... A gente poderia pensar, talvez, que já tem legislação também, nessas empresas que guardam dados alheios, né? Em que talvez não houvesse uma relação consumerista e nós pudéssemos, então, empregar essa atividade de risco. Mas, realmente, é um artigo que tem pouca aplicação. Mas aí tem a LGPD, né? Aí Exato. Tem a discussão da LGPD se a responsabilidade ali é objetiva ou culpa presumida. Eu acho que é objetiva,
Porque a lei prevê excludentes, e quando a lei prevê excludentes é objetivo, mas é um tema... Difícil. Na LGPD, Simão, você acha que já tem opinião formada? Eu não estudei profundamente, Flávio, mas a minha tendência era pela culpa presumida. Mas eu não vou bater o martelo, porque eu estou lendo e tentando me convencer de qual é a melhor aplicação sistêmica. Mas a minha tendência era dizer que era culpa presumida. Mas como eu estudei não profundamente, eu não vou bater o martelo aqui, não, porque eu não estou preparado para dizer sim ou não. Agora, de qualquer maneira, meus amigos, vocês concordam comigo, então, que talvez o exemplo hoje mais interessante de mudança de um código pro de responsabilidade civil não seja o 927 parágrafo, que é tão debatido pela doutrina, mas que, no fundo, tem menos aplicação prática. Qual seria, na opinião de vocês, vamos dizer, da responsabilidade civil do código atual, o que efetivamente está na prática? Apesar de ser realmente o parágrafo único do 927, vamos dizer, o tema mais decantado, mais cantado em verso e prosa. Qual seria o grande tema da responsabilidade civil no aspecto prático? Eu acho que é a responsabilidade prática de terceiro, Simão. Inclusive, o tema, você falou do incapaz, né, e passou por esse assunto, 932, que aí havia um debate, mas prevalecia que era culpa presumida no Código 16, 1521, 1522 e 1523, e o Código de 2002 encerrou o debate e trouxe a responsabilidade objetiva dos responsáveis pelos terceiros referidos no 932. Eu acho que é esse tema, artigo 933 do Código Civil. O que vocês acham? Bunazar, depois Simão. Falar para o Bunazar a frase mais ouvida. Está sendo mutado, a frase mais ouvida nos últimos tempos. Diga lá, Bunazar. Eu realmente concordo com você. Eu acho assim, na prática, não tenho dúvida de que foi a responsabilidade civil pelo fato de terceiro mesmo, porque houve uma alteração estrutural estabelecendo lá a responsabilização objetiva, como diria o grande professor Vilaça, objetiva impura, né? Realmente foi isso. Agora, eu acho que do ponto de vista estrutural do código, não estou nem dizendo do ponto de vista prático, porque não tem muita aplicabilidade prática, a responsabilização civil do incapaz e a possibilidade do juiz reduzir por equidade foram alterações radicais que mudaram a estrutura do sistema de responsabilidade civil no Brasil. Essa possibilidade do juiz, analisando o caso concreto, diminuir a indenização quando houver uma culpa mínima. Então... exatamente isso. Para mim, os dois artigos que são estrelas são o 928, porque responsabiliza diretamente o incapaz, onde nunca se responsabilizou no sistema brasileiro, né? A responsabilidade que é subsidiária pelo 928. Ele não é o primeiro na linha de tiro. Mas eu acho que o 944, no seu parágrafo, é um dos artigos que permitiu ao juiz excepcionar uma regra que eu diria milenar. A indenização se mede pela extensão do dano. Ou seja, eu aquilato o tamanho do dano, 10, e a indenização é de 10. Se for de 1.000, a indenização é de 1.000. E quando o parágrafo único diz que se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, o juiz pode reduzir por equidade, o advérbio é o equitativamente a indenização, Flávio, me parece que abriu-se uma porta genuinamente poderosa para o juiz deixar a vítima não indene. Então, para não repetir o não e o in, com dano. A vítima suportar uma parte do dano. A vítima suportar uma parte do dano que ela teve sem culpa. Porque se houver culpa concorrente. Concorrente, claro. Concorrente é o 945, que o professor Tartucci estudou muito bem. Então, me parece que o 944 é a grande alteração estrutural. Mas, Bunazar e Tartucci, também não vejo grande aplicação prática em que o juiz diz assim, o dano é de 100, mas por equidade eu desço para 90. Eu nunca vi. A aplicação prática do parágrafo 944, Flávio, você que é o Flávio deve ter visto. Assim, bate culpa concorrente. Espera só um pouquinho, deixa eu só fazer um comentário para os nossos ouvintes aqui. Vou explicar uma coisa para vocês. O professor Flávio Tartucci, ele conhece a jurisprudência do Brasil inteiro melhor do que os tribunais.
Então, eu antes de fazer pesquisa de jurisprudência, eu mando um WhatsApp pro Flávio, falo, Flávio, onde é que eu acho isso aqui? Ele fala, Bunazar, é só procurar não sei onde, ele me fala o número do acórdão. Ele reclama toda vez, mas me fala o acórdão. Eu sou o Google dele, viu, Simão? Exatamente. Agora, fala pra gente aí, o Tarta, algum caso que reduziu a indenização por culpa mínima, que você lembra aí. Tem vários julgados. Eu fiz uma pesquisa agora aqui no STJ, no transporte, responsabilidade civil, concorrente, né? Sem acórdão. Mas não de culpa concorrente. Esse tem um monte. Eu estou dizendo do 944, parágrafo único. Quando o juiz diminui a indenização por culpa mínima. O 945 tem um monte, esse sim. Ah, tá. Pensei que era o 945. Não. Do culpa mínima. Aquele quando o juiz... Até porque, meus amigos, o 945 escreve culpa concorrente. Que já vinha sendo aplicado pela jurisprudência classicamente. Até se falava de divisão em meio a meio do valor da indenização por conta da culpa da vítima. O 945, ele consagra um uso. Agora, o 944, que permite indenização sem nenhuma culpa da vítima, exclusivamente de acordo com a gravidade da culpa e o dano, esse eu não conheço julgados também. Tem um acórdão antigo do STJ de atropelamento, recurso especial 238-159 da Bahia, 36 decisões monocráticas, realmente não é uma... Eu pensei que era o 945, o 945 tem várias, né? Sim, mas isso sim. Da culpa levíssima, reduzir a indenização, são poucos acordos, eu concordo com vocês. A última decisão monocrática, né, as decisões monocráticas também vão ganhar muita importância aí no filtro que o STJ vai criar com a nova emenda constitucional. A última é de 2022, é do Belize, de responsabilidade civil do médico. Mas são poucos acordos. Bom, então nossa intuição está certa. Então nós estamos seguindo uma linha correta aí. E a próxima que a gente pode falar, talvez, Flávio, se quiserem comentar um pouco, eu falo, é o 928. Mas o 928 também eu preciso avisar uma coisa aos amigos e às amigas. Esse artigo tem um problema de aplicação prática, não porque o artigo tem um problema, porque a situação a qual ele se refere não é comum no dia a dia. Porque o artigo 928 do Código Civil, que foi objeto do meu doutoramento, que vai dizer que o incapaz responde pelos prejuízos que causar, vírgula, se. Então, eu tenho uma situação que eu preciso ultrapassar para chegar na responsabilidade pessoal do incapaz. As pessoas por ele responsáveis não tiverem a obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Existe um problema sério aqui, que normalmente o incapaz tem menos dinheiro que os seus representantes. E que, portanto, a parte para superar, se os representantes não tiverem meios suficientes, é normalmente pouco prática. Eu até, Flávio e Buna, comentava no final do meu doutorado que a gente, quando fala desse dispositivo, pensa sempre, é injusto que o incapaz rico, causador do dano, deixa a vítima mais pobre, sem indenização, apesar de ter patrimônio para indenizá-la. Mas a hipótese de um incapaz ser rico não é exatamente uma hipótese óbvia na natureza da vida. Então, mesmo o 928, que rompe com aquela tradição que era secular no direito brasileiro, vindo das ordenações, a pessoa que não tem imputabilidade, não tem responsabilidade pelos danos causados, nós copiamos uma ideia que os franceses trouxeram para o Código em 68, que o incapaz rico indeniza, mas sempre subsidiariamente, ou seja, quando seus representantes legais não tiverem meios para indenizar, e equitativamente. O juiz analisa o impacto da indenização sobre o patrimônio do próprio incapaz, não podendo privá-lo do mínimo à subsistência. É um artigo muito engenhoso. Eu acho muito bem redigido e acho que atende, inclusive, aos preceitos constitucionais. A gente aqui não é pródigo em ficar invocando a dignidade da pessoa humana, mas quando o artigo garante ao incapaz um mínimo existencial, a redução da indenização, ele pensa, sim, na subsistência do incapaz. Portanto, eu gosto muito do dispositivo. Eu também gosto. Agora, ó, enquanto você falava, eu fiz uma busca no programa que eu uso da Alex, né? Citando expressamente 928 em ementa, tem 50 e poucos acordos. É pouco, né? Pouco. E os últimos são sobre agressão. Tem acidente de trânsito, né? Mas o último que eu achei, o primeiro que aparece na lista, xingamentos e ameaças por rede social, incapaz respondendo sozinho aqui.
Mas, Flávio, eu ia te dizer o seguinte, com os danos causados pelo cyberbullying e pelo mau uso das redes sociais, a tendência da responsabilidade civil de pessoas incapazes é aumentar. A questão é, aumentar com ele respondendo com o seu próprio patrimônio ou aumentar com os pais pagando indenização como sempre pagaram? Porque realmente, hoje, os exemplos de danos causados aos incapazes, por incapazes, e normalmente também a incapazes, é o cyberbullying, né? Que é o bullying por grupos de WhatsApp, que é o bullying que se faz entrando na página do Face ou na página do Instagram de alguém e várias pessoas atacando aquele menor. No nosso tempo, por exemplo, o professor Bunazar, qual que era o apelido dele, né? Tampinha, pintor de rodapé, pescador de Playmobil, porque ele sempre foi baixinho e baixinho. Naquele tempo era mais magro, ele tinha cabelo, então não tinha esse problema de ser, por exemplo, rolha de poço, esses não eram para ele. Ele foi muito agredido. Agora, uma coisa que quando você escreveu não se pensava, né? E eu fiz uma pesquisa rápida, tem os incapazes que são digitais influencers, né? Que tem dinheiro mais que os pais, né? Não, eu até cheguei a falar dos jogadores de futebol e cheguei a falar também desses menores artistas que tem programas. Mas você há de concordar comigo, né, Flávio? Que mesmo estes, o grau na população é muito pequeno se comparado ao que existem de crianças. Agora, e normalmente esses, Flávio, também tem uma tutela maior dos pais. Por exemplo, a rede social dos digital influencers mirins, vamos chamar assim, ela é toda controlada. É diferente do menino, da menina na escola, que tem lá o seu Instagram e ataca o coleguinha. É mais difícil esses daí causarem danos. Esses podem causar os danos clássicos, né? Batida de automóvel, etc. Pegar o carro com 15 anos do pai e bater o carro, etc. Mas no tempo do professor Bunazar, ele não chamava de bullying. Ele achava que era normal ser xingado. Hoje, a categoria tomou uma proporção grande, principalmente por causa de depressão infantil. Aliás, é um problema gravíssimo esse. Gravíssimo. As consequências da depressão infantil e da depressão juvenil. Portanto, o bullying tomou uma nova dimensão em sentido técnico. E há uma questão do bullying, Flávio, que é muito interessante. Eu já fui consultado mais de uma vez em aulas e palestras que diz respeito à responsabilidade civil da escola. Porque o artigo 932, que trata da responsabilidade por atos de terceiros, coloca os pais como responsáveis pelos atos dos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e companhia. Esse é o inciso 1º. Mas o inciso 4º fala também da responsabilidade civil dos estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. O fato é que há uma grande dúvida se o bullying causado na escola é de responsabilidade dos pais ou da escola. Eu não estou dizendo agora do cyberbullying. É aquele praticado no horário de aula, no recreio, dentro das dependências da escola. Aí tem duas visões possíveis. Eu lembro do meu doutorado, inclusive quando eu fui seu aluno, eu acho que uma disciplina junto com o Vilaça e com o Gavião, eu até pesquisei um pouco isso, porque esse é um tema pouco tratado, Simão. Eu acho que você fala no seu trabalho, no seu doutorado. Se há solidariedade pelo 942 envolvendo os incisos entre si, ou eu tenho que verificar o ambiente em que o ato foi praticado. São os dois caminhos possíveis, não é isso? Ou solidariedade entre todos os incisos entre si, não só o inciso, mas os incisos dialogando, ou verificar o ambiente em que se praticou. Exatamente, porque, Flávio, eu defendo aquela tese do ad impossibilia nemo tenetro, que é do Vilaça, exatamente como você citou. Sua memória é impecável. Que se o bullying ocorre no ambiente da escola, no âmbito da sala de aula, do recreio, os pais não teriam como evitar, porque não estão lá para fazê-lo. Então a escola responde sozinha. Agora, obviamente que se o bullying é um bullying continuado, Flávio, que inicia na escola e segue no cyberbullying, segue nas festas, segue nos espaços fora da escola, responderiam tanto os pais quanto a escola, por solidariedade, porque no final todos são corresponsáveis pelo ilícito do menor. Agora, sobre o bullying, eu queria também fazer uma nota, que é uma coisa que eu tenho dito muito em curso, aliás, já disse muito, agora faz tempo que eu não falo sobre isso, Flávio e Bunazar, que eu sou daqueles que entendem que a escola não é responsável pelo bullying. A existência do bullying é natural, mas é por não coibi-lo e não ter políticas de informação sobre o bullying, políticas de construção de como é ruim o bullying. Mas olha, o bullying existir, ele existe porque existem seres humanos.
Hoje até o bullying tomou uma medida que nem se justifica. Qualquer brincadeira de adultos, você está fazendo bullying comigo. Nós sabemos que o bullying é um ato praticado entre crianças e adolescentes no âmbito de pessoas em formação. Se um chefe assedia um empregado, é assédio, não é bullying. Mas hoje tudo é bullying, né? Eu lembro uma vez, Flávio, que estava dando aula no FMB, o Bunazar vai lembrar também. Tinha um senhor mais velho que fazia muita pergunta. Ele levantava a mão, os outros começavam a gritar, chega, para! Não deixava o homem perguntar. Ele falou, professor, estou sendo vítima de bullying. Eu falei, na sua idade é no máximo assédio. Depois dos 80, bullying certamente não se aplica ao senhor. Mas é essa a minha leitura. Do ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém pode ser compelido ao impossível. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui, já indo direcionando para o final aqui a nossa última aula. Lembrando, pedindo aí para o Ricardo e para o Pedro, lembrando aí colocar na nossa tela aí o folder, né? Nosso curso está com promoção especial nesse mês de agosto. Estamos na metade do mês, já temos quase os 100 primeiros alunos, então aproveitem. Não sei se vai até o final dessa semana, 10 parcelas de R$ 92, 920 cursos com 50% de desconto, 79 aulas, 120 horas e de lei de introdução até sucessões e com certificado de conclusão. Bom, Simão e Bunazar, eu concordo, Simão, integralmente com as suas considerações, e eu quero encerrar aqui o nosso debate, passando para vocês aqui o tema lá da responsabilidade civil, que é um tema que nós debatemos em aula, também eu acho que é mais teórico, mais sala de aula do que prático, propriamente dito, né? Que é a responsabilidade civil pelo defenestramento, quando as coisas caem de um prédio, né? Um prédio, geralmente, 938 do Código Civil, prevê que há responsabilidade daquele que habita o prédio. Né? Aí, duas perguntas. Se a responsabilidade aí é objetiva, ou culpa presumida, ou subjetiva. E se eu não sei de onde caiu, não é possível identificar definitivamente de onde caiu, quem que vai responder nesse caso? Vamos lá, Buna. O velho efusis é dejects. O Buna vai responder, eu só vou ler o artigo. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Efusis é dejects. Como chamava, Buna? A responsabilidade por quase contrato no sistema, por quase delito, por quase delito no sistema de Justiniano. E aí, Buna? Lançaram... O Buna mora num prédio, Tartucci, e são 46 torres. Portanto, é um condomínio multitudinário, tá certo? São 46 torres, cada torre com 18 a 36 apartamentos. E caem coisas. Claro que caem coisas. Morando num prédio, mais ou menos 700 mil pessoas no mesmo espaço, caem coisas. Então, o Buna é bom para responder. Quem responde das coisas lançadas ou caídas? E outra coisa, viu, Simão? Quando ele era criança, morava lá no Humberto Primo, na Vila Mariana, no Carnaval, ele jogava bexiguinha. Olha o que ele fazia, jogava bexiguinha lá do 12º andar para brincar com as pessoas lá embaixo. Você sabe que bexiguinha não jogava, mas tinha uma velha que tinha na bexiguinha. Não era água, mas vamos deixar isso quieto para uma próxima live. Tinha uma senhora, hein? Senhora. Era uma assim. Não, era a velha, mesmo porque era chata que doía. Ela roubava a nossa bola. Então, quando chovia granizo, eu jogava gelo no telhado dela para quebrar o telhado da velha. E eu achava que eu era o criminoso perfeito. Mas já prescreveu, já, Flávio. Já acabou, já faz muito tempo. É lá na sua vila, lá, na Vila Tartucci. Mas conta aí, sim. O Nazar responde a pergunta que eu sou a responsabilidade, eu tenho para mim que é objetiva. Eu acho que com a maioria da doutrina é objetiva. Se eu não me engano, o Carlos Roberto Gonçalves disse que é subjetiva, né? Ele mudou. Mudou? Tá. Mudou. E assim, caiu até numa prova da OAB segunda fase. Sempre que for possível identificar a unidade, tem que se demandar aquela unidade. Em não sendo possível, o condomínio responde. E aí não tem aquela tese do Silvio Rodrigues, não colou muito. Aquela de só a face. Mas eu vou dizer uma coisa para você. A teoria do nexo causal presumido, já que eu não tenho nexo real e que cabe a cada um dos demandados comprovar que não é, que é o caso também do Racha, ou dos caçadores de flores da Cunha, aquela tese do Rodrigues não prevaleceu. Mas eu acho
que aquilo é uma facilitação para a vítima. Porque repara o seguinte, imaginemos aquele apartamento absolutamente comprido, em que só há possibilidade dos números ímpares terem derrubado. Responsabilizar os números pares é um absurdo, é um contrassenso, porque você dá muito direito à vítima e quem certamente não causou vai pagar a conta. Mas é que isso vai na tendência de tratar o condomínio como ente autônomo. Já está na tendência. Então, quem responde é o condomínio. Não se esqueça que o Efus Edegex pode não ser condomínio. Concordo, claro. Uma casa habitada por 3 famílias sem nenhuma personalidade jurídica, inclusive com janelas e entradas distintas, e cair daquele prédio. E eu não sei se foi o 2 ou o 4, ou o 1 e o 3. Só que o 1 e o 3 não pode ter sido. A gente sempre pensa no condomínio, que é o mais normal. É cair de condomínio. Mas a tese do Silvio Rodrigues ia além. Dizia, das unidades que certamente não poderia ter caído o objeto, elas não respondem. Mas eu concordo, Buna. Há duas tendências aqui. Pegar e resguardar o direito da vítima. O condomínio que se vire depois entre os condôminos para provar de onde caiu o objeto. E 2, o condomínio acaba sendo tomado como um ente. Como um ente e ele responde como condomínio e não mais o condômino. Mas e vou mais longe, viu? E vou dizer uma coisa. Se eu fosse advogado de alguém que sofreu um dano numa unidade multifamiliar dessas que não tem a estrutura de condomínio, eu não demandaria as unidades das quais teria sido impossível lançar. E já se fosse um condomínio edilício, eu demandaria o condomínio, se eu não soubesse de onde partiu, evidentemente. Claro. Olha, eu acho, Tartus, tem 2 perguntas no chat que a gente poderia responder em homenagem aos nossos assistentes. A primeira pergunta é do Alexandre Linhares. Eu nunca pensei nisso, nem saberia a resposta. Quem sabe vocês me ajudam. Ele diz, professores, boa noite. Há responsabilidade objetiva quando destroços espaciais e satélites causam danos aqui na Terra ao entrar na atmosfera e não se desfazerem? Eu nunca soube responsabilidade civil desse caso. O que vocês acham? O Buna é nosso especialista em assuntos espaciais e de ufologia. Diga lá, Buna. Olha, meu caro, a questão é simples. A questão é assim, a responsabilidade será objetiva. O problema é de quem será a responsabilidade. Se nós pudermos identificar qual foi a agência responsável, sim. Do contrário, fica impossível a responsabilização. É quase que um fortuito, uma força maior. É quase igual um meteoro. Se for o foguete do Musk lá, que você gosta, Musk, eu não gosto dele, não. Então vai ser o Musk que vai responder, né? Do contrário, a gente não sabe, né? Não tem como identificar. Em se podendo identificar, sim. E a segunda pergunta... Doutor Linhares, que viagem, hein? Viagem espacial, doutor Linhares. Posso dizer? Outro dia falaram aqui em São Paulo que viram uma luz no interior, era exatamente um pedaço de foguete se desmanchando. Eu vi aí na televisão. Ou os alienígenas, né? Não era nada alienígena. Era um pedaço que caiu e identificaram o pedaço. O Ronald fez uma pergunta que é bastante interessante. Professor, na unidade de implemento contratual, que é a mora do 394, configurada a culpa, como ficaria a responsabilidade civil? Pode ser considerado um ilícito? O 394 é um grande exemplo de ilícito contratual, que não era o tema que nós trabalhamos nessa live, mas que exatamente o 394, por ser mora do devedor, pressupõe culpa. Sem culpa não há mora do devedor. Contrariamente à mora do credor, que dispensa a culpa. E, portanto, Ronald, sua pergunta é assim, é um ilícito contratual a mora do devedor, e que, portanto, gera os efeitos de pagamento de perdas e danos, honorários, juros e correção monetária. É exatamente o que pergunta o nosso amigo Ronald. Mas as perguntas aqui acabaram, Tartucci e Buna. Não há perguntas mais no chat. Muito bem, então podemos encerrar. Eu quero mais uma vez lembrar, vou passar o giro total, que o nosso curso está em promoção até o final de agosto, agora agosto de 2022, não sei, depois essas aulas vão cair no YouTube. O cara em agosto de 2023 vai pedir o curso em promoção, né? Então, está em promoção, estamos chegando já nos 100 primeiros, 50% de desconto, tá? Então, link na descrição, como está passando aí embaixo. Quero agradecer ao Simão e ao Bonazar esses nossos 4 encontros, né? Esse nosso curso de questões fundamentais de direito civil que relançou o nosso curso completo. Agradecer a todos que assistiram e dizer para vocês que o nosso curso, sem dúvida alguma, é completíssimo, serve para concurso, para ajudar na graduação, para te ajudar a advogar, entender o direito civil, que é uma matéria que, se você domina, sem dúvida alguma, só vem sucesso. Tá
Tá bom? É isso aí. Obrigado. Vai lá, Buna. Vai lá, Simão. Pessoal, obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui com o Tartucci, com o Simão, esses queridos amigos, irmãos aí. E dizer para vocês que aproveitem o curso, assistam essas aulas, vocês vão ver que isso aqui é só uma pitadinha do que espera vocês aí. Tenho certeza que vão gostar. Como diz o professor Bunazar, que é mais velho que eu, elogio em boca própria é vitupério. Então eu vou elogiar o professor Tartucci e o Bunazar. Vocês terão aula com os 2 melhores civilistas do Brasil, Tartucci e Bunazar, e com um aprendiz, que sou eu que estou aprendendo muito com eles. E de vez em quando ensino alguma coisa. Eu mais aprendo. E quando aprendo, também ensino. Então, comprem o curso dos 2 maiores civilistas do Brasil e do melhor aprendiz, seguidor dos 2 maiores civilistas do Brasil. Tá certo? Tchau, obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Até mais.